Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Aqui, Raimundo Alves, evangelista da obra do Senhor, aqui em Araguaína, Tocantins. Estamos hoje para mais uma aula do nosso projeto abençoado, Apoio à Escola Bíblica Dominical. E como de início, a gente sempre pede aqui, se você não é inscrito, se inscreva no canal, dê o seu like e compartilha para que outras pessoas também possam ser abençoadas com esse estudo bíblico. Estamos aqui mantendo o propósito de trazer para você que é aluno, professor, superintendente, pastor, você que atua na escola bíblica, de trazer a você mais um conhecimento, mais um reforço das lições do trimestre da Escola Bíblica Dominical, que estamos estudando sobre os dons espirituais, Dons espirituais, ministeriais, dom de serviço. Como já falamos aqui, é um trabalho voluntário e é também um trabalho diferenciado. Aqui você vai perceber que o conteúdo é apresentado de uma forma totalmente diferente do que você vê aqui na plataforma. Nós debatemos o assunto através de argumentos teológicos, mas também temos questões, temos perguntas, indagações, desafios e até a dica pedagógica. Tudo isso visando uma boa aula para você, visando um bom comentário. E hoje, mais um estudo abençoado que complementa esta lição. Com certeza, você já está aí preparado com o seu caderno de anotações, sua Bíblia e a sua revista. Então, vamos à aula de hoje. A aula de hoje é sobre mais uma categoria dos dons espirituais. Nós estamos vendo e já aprendemos que os teólogos pegaram os dons da Bíblia, principalmente do texto de 1 Coríntios capítulo 12, eles organizaram em algumas categorias. E hoje estudaremos a lição de número 4, que tem como tema os dons de poder. A leitura bíblica do conteúdo, do estudo bíblico de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4, depois do versículo 9 até o versículo 11. É bom você dar uma lida, é bom você dar uma olhada, que isso facilitará no entendimento da lição. O propósito da lição de hoje é bem simples, é conhecer os dons que pertencem a essa categoria. O dom da fé, os dons de curar e o dom de operação de maravilhas. Para a gente entender esse conteúdo de hoje, o autor da revista, o autor da lição, ele dividiu ela em 3 partes, como de costume, 3 tópicos. Primeiro tópico, o dom da fé. Segundo tópico, dons de curar. E por terceiro, dom de operação de maravilha. O conteúdo da revista geralmente inicia pela introdução, onde nós conhecemos os argumentos iniciais do autor da revista, do autor do comentário. E é por esse passo que nós iremos iniciar agora, tá? Vamos conhecer a introdução da lição de hoje. O ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres. A história comprova que a igreja primitiva também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Nesta lição, estudaremos a respeito dos dons de poder e veremos como eles são necessários à vida da igreja. Aqui na introdução, nós temos 2 citações, 2 afirmações muito interessantes do nosso pastor e também uma pergunta, uma indagação. Ele inicia falando que o ministério de Jesus foi regado, foi cheio de milagres e maravilhas. E isso é uma verdade. E nós iremos ver no conteúdo de hoje quantas maravilhas, quantos milagres Jesus operou. E ele aborda também falando que isso também era uma marca do evangelho, da vida da igreja primitiva. E é uma verdade, Quando a gente lê ali, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, a gente fica de boca aberta de tantas coisas maravilhosas que aconteceram na história da igreja primitiva.
E após essas duas informações, o pastor traz a interrogação. Se Jesus não mudou, né? Se a Bíblia não mudou e se os dons são para hoje, por que a gente não vê? Por que não é mais tão comum os dons de poder no meio da igreja? É uma indagação muito interessante, muito importante, e a gente vai descobrir o porquê no decorrer do estudo bíblico de hoje. Estes assuntos sobre dons espirituais sempre levantam algumas questões, algumas perguntas interessantes. E eu gosto de fazê-las aqui na introdução, porque já facilita o entendimento para a gente saber o que vem por aí durante o estudo bíblico. Qual é a fé que realmente agrada a Deus? O crente, quando adoece, é porque está em pecado ou é porque é uma punição divina? Por que temos tantas mentiras no meio das igrejas com relação à operação de milagres e operação de maravilhas? Estas e outras questões serão respondidas neste estudo bíblico, nessa lição, durante a apresentação do conteúdo da revista. Então, fica conosco, continua conosco, vamos meditando, vamos aprendendo, que nós já iremos partir para o primeiro tópico da lição, que fala sobre o dom da fé. O que significa fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Essa é a definição bíblica sobre a fé, pois mostra a total confiança e dependência em Deus. Em Hebreus 11, temos a galeria dos heróis da fé, onde confirma que a nossa fé em Deus é fundamental para as operações divinas entre os homens. Neste subtópico, eu usei um versículo bíblico de duas versões da Bíblia diferentes. A primeira é a usada na revista, que é Almeida Revista e Corrigida. E a segunda eu coloquei para facilitar o entendimento, que é da versão Nova Almeida Atualizada. E o que eu quero com isso é que você entenda pela Bíblia o que é fé. A fé é a certeza em algo que você não tem expectativa, que você não tem a convicção que realmente vai acontecer. Aquilo que você espera, que já é lógico, que já é algo que está programado, não é fé. A verdadeira fé, a fé cristã, a fé divina, né? Ela acredita no impossível, ela acredita em algo que você não está vendo, que não tem probabilidade no mundo normal, no mundo físico. E na Bíblia, nós temos um exemplo claro, principalmente aqui em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, mas também no decorrer de todo este capítulo, onde nós conhecemos os heróis da fé. Ali nós temos exemplo de pessoas, principalmente do Antigo Testamento, mostrando para nós como que é uma vida de fé. E é importante que você, professor, estimule os seus alunos, a ler este capítulo, para que eles possam entender como realmente é a vida de alguém que tem fé. A fé é a certeza naquilo que não tem probabilidade de acontecer. A fé como dom é distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão, a fé salvífica, e é distinta também da fé evidenciada como fruto do Espírito. A maioria dos teólogos estudiosos da Bíblia divide a fé em 4 tipos de fé. Eu fiz aí uma tabela para facilitar o nosso entendimento, para que a gente possa entender a diferença da fé na vida das pessoas. Primeiramente, nós temos a fé comum, é a fé natural. Essa é a fé que leva as pessoas a acreditar em alguma coisa. É essa fé que faz com que alguém estude, se prepare para um concurso bíblico, um concurso público, acreditando que vai passar naquele concurso público. É a fé comum, é a fé que todas as pessoas têm de acreditar em algo. A segunda fé que os teólogos apresentam é a fé para a salvação, ou a fé de salvação. Essa fé, ela leva a pessoa a acreditar na possibilidade de uma punição eterna e também
na salvação eterna. Então, quando a pessoa está vivendo essa fé ou está praticando ela, a pessoa passa a se preocupar com a questão espiritual da sua vida. É a fé para a salvação, porque daí a pessoa vai entender que existe uma punição para o mal, para o pecado, essa punição vai acontecer, porém existe um Salvador. E quando ela percebe isso, ela procura o seu Salvador, que é Jesus Cristo. Esta é a fé para a salvação. A terceira fé é a fé do fruto do Espírito. É uma fé que é gerada pelo Espírito Santo. E isso ocorre depois que a pessoa vai ser crente, depois que a pessoa se converte. Porque aí ela vai passar a praticar essa fé para que ela sirva de forma de testemunho, ou seja, ela vai agora abrir mão do pecado porque ela acredita, ela tem fé numa vida que agrada a Deus, porque agora ela é uma nova criatura. E por último, nós temos a fé que é um dom do Espírito Santo. E como é essa fé? Essa fé já é uma fé superior às outras três, porque essa fé leva a pessoa a acreditar na realização de coisas impossíveis. É a fé que leva alguém a acreditar que se levantar um cajado, o mar vai se abrir. É a fé que leva alguém a acreditar que se colocar a mão sobre o enfermo, a cura vai acontecer. É a fé que leva alguém a acreditar que se colocar a mão ou estender a mão e ordenar para um processo em nome de Jesus que saia e o mal sair daquela vida. Então, a fé do dom da fé, gerada pelo dom do Espírito Santo, é essa fé que acredita nas realizações de coisas sobrenaturais. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. Segundo Stanley Horton, é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. Como eu já falei aqui, é uma fé para a realização de coisas especiais, principalmente envolvendo o mundo espiritual. Este é o dom da fé, é para a realização, para a conquista de coisas milagrosas, visando principalmente edificação e revestimento da igreja. Exemplo bíblico do dom da fé. Moisés, ao guiar o povo de Israel na saída do Egito e se aproximar do Mar Vermelho. Elias, ao determinar que choveria, haver uma nuvem do tamanho de uma mão. Paulo, ao estimular a tripulação no navio e ao dizer que ninguém morreria no naufrágio. Estas são boas amostras bíblicas do exercício do dom da fé. Neste subtópico, eu acrescentei mais uns personagens. Aí na revista, o autor aborda só a questão de Moisés. Moisés teve o dom da fé, porque ele acreditou quando Deus disse para ele estender o cajado, que o mar iria se abrir, que o milagre iria acontecer. Irmãos, para realizar, para acreditar no negócio daquele ali, só sendo mesmo uma fé com dom, né? E ele acreditou e aconteceu. O mar se abriu e o povo passou a pé enxuto. No caso de Elias, aconteceu também uma fé sobrenatural ali. Você concorda comigo? Elias orou 7 vezes e a cada vez que ele orava, ele mandava o seu servo verificar como que estava o tempo. O certo é que na última vez que o servo foi, que ele viu uma nuvem do tamanho de uma mão de uma pessoa. E quando o servo falou para ele, ele disse, pois avisa Acabe e manda Acabe correr. Manda correr porque a chuva que vai vir é grossa, tá vindo, né? E para mais encabuloso ainda é que aquela chuva havia 3 anos e meio que não chovia naquela região. Então realmente é muita fé acreditar que haverá uma chuva torrencial apenas por uma nuvem do tamanho da mão de uma pessoa. E nós temos também aqui o caso do apóstolo Paulo, que estava sendo levado preso para Roma. Um anjo o visitou, provavelmente em sonhos, e avisou para ele que ele não iria morrer. Mas o apóstolo Paulo, com a sua fé, foi muito mais valente, muito mais audacioso. Além dele estimular
todos os tripulantes a se alimentar, ele ainda disse que ninguém morreria, não ia perder sequer um fio de cabelo. Precisa realmente ter a fé como dom para acreditar em meio a uma tempestade que durou cerca de 14 dias, ninguém iria morrer. Aqui, irmãos, são apenas poucos exemplos, tá? Por causa do tempo, são poucos exemplos. O que nós precisamos entender aqui nesse subtópico é que a Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, confirma a fé como um dom de Deus, como o dom do Espírito Santo. Meditando sobre o dom da fé, nós podemos destacar um desafio para a igreja dos nossos dias, que é a questão da mudança da pregação do Evangelho no nosso tempo. Nós estamos vivendo hoje e vendo uma pregação muito materialista. E essa pregação tem feito com que a fé das pessoas diminua. Elas parem de acreditar no sobrenatural, no espiritual e passem a acreditar no material. Isso tem mudado o foco da fé das pessoas, porque a melhor oferta, o melhor produto de uma pregação, da pregação do Evangelho, é o arrependimento, perdão dos pecados e a salvação de Deus. Mas muitas pregações têm se tornado materialista demais e têm trazido a mente das pessoas a acreditar em conquistas aqui na terra. Porque Deus vai te honrar, Deus vai te levantar, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. E esquece até de falar que o maior prêmio, a maior bonância do crente é a vida eterna. É um desafio para os nossos dias, precisamos estar atentos, porque o nosso mundo, o nosso alvo, a nossa terra não é aqui, mas vida eterna com Deus. Vamos agora responder a primeira questão relacionada com o assunto de hoje. Qual a fé que realmente agrada a Deus? Nós conhecemos aqui, nós vimos aqui que os teólogos dividem aí nos 4 tipos de fé. Mas a fé que realmente agrada a Deus é a fé que coloca Ele como Senhor, como Salvador, como dono e diretor da sua vida. Então procure ter essa fé que acredita na direção de Deus, no domínio de Deus e na soberania de Deus. Quando você desenvolver essa fé, você vai entender e vai ter uma vida mais confiante, mais dependente de Deus. Para fazer um negócio, para fazer uma viagem, para resolver qualquer questão, você será mais dependente de Deus. Procure desenvolver essa fé que acredita que Deus é teu Pai, é o teu Salvador e o teu Senhor. Como dica pedagógica, você pode usar uma imagem ou um exemplo de uma luneta ou um binóculo, que pode fazer com que uma pessoa enxergue a longa distância. Porque assim é a fé. A fé leva eu e você, qualquer pessoa que a possui, a acreditar que vai chegar a algo que está muito longe, ou até mesmo impossível. E para concluir este primeiro tópico, diga para a igreja, diga para o seu público que o Espírito Santo concede o dom da fé para que ele possa operar por meio de pessoas, milagres, maravilhas, coisas que fogem, transcendem a esfera natural. E tudo isso visando a edificação da igreja, reforço espiritual para a igreja e a salvação de pessoas. Meus irmãos, já concluímos aí o primeiro tópico da lição e agora nós já iremos para o segundo, onde nós iremos conhecer o segundo dom que compõe a categoria dos dons de poder, que são os dons de curar. São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Deus é quem cura. Ele concede os dons segundo o conselho da sua vontade, sabedoria e no momento certo. No Antigo Testamento, ele se manifestou como Jeová Rafá, o Senhor que cura. A concessão desses dons deve-se à necessidade do Evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente que outrora não tinha fé. Meus irmãos, o primeiro detalhe que nós precisamos entender nesse subtópico é que não é o dom de curar, mas os dons de curar, ou seja, vários poderes, vários meios, vários métodos, várias formas de curar alguém. E o que são os dons de curar? São poderes de Deus para tirar a enfermidade do corpo de alguém. De forma bem simples é isso.
viu? Os dons de curar vêm para a igreja fazer uso para libertar alguém de alguma enfermidade. É importante também a gente saber a origem, né, das enfermidades. A enfermidade ela pode ser de origem natural, uma doença mesmo do corpo, pode ser também de origem sobrenatural, espiritual, maligna, e pode ser também uma permissão de Deus, vindo ou através do modelo natural ou também através do mundo espiritual. Mas o certo é que a origem da doença, sendo natural, espiritual de Deus, com a permissão de Deus, ou espiritual do mal, os dons de curar é suficiente para curar todas, para superar tudo, viu? Para resolver o problema. Mas o principal propósito, além desse, né, de libertar as vidas, de curar as doenças do corpo de alguém, seja crente ou não crente, é também confirmar a pregação do Evangelho. Como já foi falado aqui, meus irmãos, os dons vêm para ajudar a igreja na sua missão. E a missão da igreja é pregar o Evangelho. Então, se você prega dizendo que Jesus cura, a cura acontece para confirmar o Evangelho, a sua pregação. Se você prega dizendo que o reino de Deus é maior do que o reino das trevas, e quando você coloca a mão, a doença sai, ou o demônio sai, ou alguma coisa acontece em nome de Deus, você está comprovando isso. Então, os dons de curar vêm também para a confirmação da pregação do Evangelho, que assim reforça a fé das pessoas, tanto de crentes como também de não crentes. A redenção e as curas. Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória na cruz do Calvário, o crente ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Enquanto não recebemos o novo corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doenças. Neste assunto se faz necessário também a gente entender isso. E este é um tema polêmico, viu? É uma abordagem polêmica, porque nós temos muitos crentes, tanto pentecostais como neopentecostais, que acreditam que a partir do momento que você foi ser crente, você não pode mais adoecer. Se você está doente, ou você está tendo um encosto na sua vida, tem um demônio lhe causando essa doença, né? Ou então você está sofrendo uma punição divina. E a verdade que nós estamos vendo nesse texto aqui é que é bem diferente. Mesmo sendo crente, nós continuamos com o nosso corpo físico normal. E esse corpo físico, ele herdou, né, muitos males do pecado gerado ali por Adão e Eva. Então nós nos libertamos na redenção do poder, do domínio do pecado. Porém, dos efeitos deles, nós ainda estamos sujeitos. E um deles é a doença. O nosso corpo adoece, irmão. E adoece de uma forma normal, como um ser humano normal, e adoece também quando alguém, por exemplo, tem rotinas ruins. Você já pensou uma pessoa, mesmo crente, que se alimenta muito mal? Come gorduroso demais, salgado demais ou doce demais? Ele vai se tornar um obeso, ele vai se tornar um diabético, ele vai se tornar um hipertenso, não é? E é bem fácil morrer de infarto. Então, a redenção, ela nos salvou da condenação eterna, da condenação espiritual. Mas o nosso corpo físico está sujeito a doenças. E é aí que entra o poder, a autoridade de Jesus através dos dons de curar. A necessidade desses dons. Os dons de curar são manifestações sobrenaturais do Espírito Santo para que, através da igreja, a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. No mundo incrédulo, em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode superar a Deus. Por isso, os dons de curar são necessários à igreja da atualidade. Bom, irmãos, aqui o pastor apresenta duas justificativas da necessidade desses dons. Primeiro, a questão da autoridade de Deus sobre tudo, sobre a humanidade, sobre esse nosso mundo, sobre o mundo das trevas. Quando você ora por uma enfermidade e Jesus cura, automaticamente você e a pessoa que está sendo beneficiada e também quem está ali por perto já entende de cara que Deus realmente é o Todo-Poderoso e que Ele é soberano. Uma outra questão aqui que ele aborda é a questão da medicina,
que às vezes pelos seus conhecimentos, pelas suas habilidades, que a gente sabe até que foi mesmo dada, presenteada por Deus, os homens às vezes querem se levantar contra Deus, querem às vezes fazer coisa que o desagrada e até mesmo não reconhecer Deus como Senhor da sua sabedoria. E aí, uma questão muito interessante que a gente vê no meio das igrejas e também no dia a dia, são pessoas que foram desenganadas dos médicos, que os médicos disseram que seu problema não tinha solução, que a sua doença não tinha cura, foi numa igreja ou alguém orou e a cura veio e a cura aconteceu. A medicina está aí e ela pode sim ser considerada uma bênção de Deus para nossas vidas, mas não esqueça que acima da medicina, acima dos médicos, acima de tudo está Deus. E esses são mais um dos propósitos, dos benefícios, dos dons de curar que o Espírito Santo concede à sua igreja. Que desafios para os nossos dias nós podemos destacar diante deste tópico sobre os dons de curar? Eu posso destacar o grande dilema que nós vivemos hoje entre os milagreiros e as pessoas que realmente têm o dom de curar. Os milagreiros são aqueles que forçam os milagres, são aqueles que inventam os milagres. São aqueles que até contratam pessoas para fingir que estão doentes. E tem isso no meio da igreja, no meio do povo de Deus? Tem, porque esse negócio de realizar milagre, maravilha, nós vamos ver no conteúdo aqui de hoje, que gerou dinheiro, isso aí está dando dinheiro. Então muita gente inventa, é o que nós chamamos de milagreiros. E às vezes as pessoas querem tratar os pentecostais só por esse lado. Mas a verdade é que, além desse, nós temos os verdadeiros. As verdadeiras pessoas que realmente Deus concedeu os dons de curar. Então, as curas, os milagres ainda acontecem hoje. Porém, é um desafio para os nossos dias. Aprender a separar, aprender a compreender esses problemas que estão no meio da igreja e não pender só por um lado. Não achar que todo mundo é milagreiro, todo mundo é falsificador, mas também não confiar 100%, não é? Acreditar também que Deus ainda usa pessoas para realizar cura e maravilhas no meio do seu povo. Vamos agora responder mais uma questão relacionada ao tema de hoje. Quando um crente adoece, é porque está em pecado ou é uma punição divina? Não pode, talvez não é nem uma coisa nem outra. É bem verdade que o pecado gerado por Adão e Eva traz doença, né, para o corpo da pessoa, até mesmo para o corpo do crente. Mas muitas vezes, no meio pentecostal acontece isso. Alguém está doente, a doença está grave, difícil de sarar. E tem uns sabichões aí que quando vai visitar a pessoa fica dizendo que não, isso é porque está em pecado, isso é porque está dando brecha. E às vezes não é, irmão. Às vezes a pessoa é preguiçosa mesmo, não faz atividade física, vive viciado em refrigerante, em alimentação ruim, em bebida ruim, e uma hora a conta vai chegar. Aí não é nem Deus e não é nem o diabo. Então quando uma pessoa adoece, quando um crente adoece, não quer dizer que é o diabo na vida dele. E também não quer dizer que é Deus que está punindo. Não é? Pode ser uma consequência dos seus próprios atos. E pode também, sim, ser uma influência maligna, porque nós sabemos que o mal também tem poder. Né? Nós temos aí os bruxos, os feiticeiros, nós temos pessoas que atuam nesse ambiente da espiritualidade que também têm dom de fazer algo no mundo espiritual. Mas o certo é que o melhor é você conversar, você conhecer a pessoa para não estar julgando. Como dica pedagógica sobre os dons de curar, você pode apresentar um prato de comida, né? Um prato, existe várias formas, várias maneiras de alguém fazer. Pode cozinhar a lenha, pode cozinhar num fogão de gás, pode cozinhar, né, com mais sal ou menos sal, com um tempero ou outro tempero. E o prato vai acontecer. Assim são os dons de curar. São vários dons, podem ser de várias formas. Jesus mostrou isso. O certo é que os dons existem e os milagres, a cura acontece. Conclua este tópico dizendo para a igreja, dizendo para os seus alunos que a variedade de manifestações do dom de curas, né, dos dons de curar, é porque Deus quer operar, irmãos. Deus quer realizar curas, Deus quer libertar vidas, curando pessoas não crentes, curando também pessoas crentes e com isso
confirmar o poder do Evangelho. Bom, meus irmãos, já chegamos no terceiro tópico da nossa lição, do nosso estudo bíblico de hoje, e nós iremos conhecer agora sobre o dom de operação de maravilhas. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Este dom realiza obras extraordinárias além do poder humano. Bom, irmãos, não há muito o que falar sobre o dom de operação de maravilhas, porque é operar maravilhas, operar coisas encabulosas, operar coisas maravilhosas, né? Coisas que realmente deixam as pessoas encabuladas, deixam as pessoas de boca aberta. Vai além de uma cura, vai além de um milagre. É um milagre, podemos dizer assim, mais milagre ainda, né? Mais encabuloso ainda, mais espetacular. Este é o dom de operação de maravilhas. Exemplos bíblicos. O ministério terreno de Jesus foi marcado por operações de maravilhas. Podemos destacar a ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo, a calmaria da tempestade. Temos também o caso de Moisés, na abertura do Mar Vermelho, e o caso de Elias, quando orou e caiu fogo no altar. Meus irmãos, aqui o autor aborda na lição, na revista, sobre os milagres, as maravilhas que ocorreram no ministério de Jesus. Ele destaca aí a questão das ressurreições, né, que Jesus realizou. Eu acrescentei aí a questão quando Jesus acalmou aquela tempestade, que realmente foi algo muito maravilhoso. E eu acrescentei também aí como um exemplo bíblico o caso de Moisés, né? Ou você acha que aquilo ali não foi uma maravilha? Ele estendeu o cajado, durante toda a noite um vento oriental trabalhou e quando foi no outro dia, né, o povo já passou a pé enxuto. Um outro exemplo que eu cito aí, o caso também de Elias. E ali foi maravilha das maravilhas. Você já analisou o quanto foi maravilhoso, impactante o que aconteceu com o profeta Elias quando ele desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo? Ele orou e o fogo caiu. Só que o fogo consumiu o objeto do altar, o sacrifício, consumiu a lenha, consumiu o altar e ainda lambeu, queimou, secou a água que havia ali no altar. Então, irmãos, tanto o Antigo como o Novo Testamento confirma as Sagradas Escrituras. Nós temos vários exemplos de operação de maravilhas. Como eu falei aí, são acontecimentos sobrenaturais maravilhosos gerados por Deus. Distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. Aqui o autor abordou alguns problemas, algumas distorções quando esses dois últimos dons são usados, os dons de curar e o dom de operação de maravilhas. É um conteúdo muito precioso, eu dividi ele aqui em algumas partes e nós vamos aqui estudando e debatendo aos poucos, tudo bem? O cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha. Nosso dever é rogar ao Pai, buscando-o de todo o nosso coração para curar os doentes. Então aqui o autor já aborda uma questão muito interessante contra o determinismo, ou seja, aquelas pessoas que acreditam no poder da determinação. Observe que isso é um pouco diferente da fé, do dom da fé, viu? O dom da fé leva você a acreditar que Deus cura. O determinismo leva você a determinar, ou seja, a mandar em Deus, ou pelo menos querer mandar em Deus. E aqui o autor está dizendo que a vida cristã, o poder de Deus, não autoriza nenhum crente, nenhum não crente, seja quem for, seja que gabarito que ele tenha, a determinar um milagre, a querer, de certa forma, obrigar a Deus, né, a realizar aquele milagre e a curar enfermos. E isso tem frustrado muita gente. Gente que tem feito uso do determinismo e pessoas que estão ali querendo receber o milagre, porém o milagre não acontece. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Independente de se ter o dom ou não,
nós pedimos, mas quem sara o enfermo é Deus, de acordo com a sua soberana vontade. Aqui nós temos mais uma verdade bíblica. A palavra de Deus diz que a oração de um crente, a oração de um justo, tem muitos efeitos. Porém, os efeitos dessa oração, ela pode ocorrer no momento instantâneo ou pode ocorrer mais à frente. Mas tudo está sujeito, subordinado à soberania de Deus. O nosso papel é orar e pedir a cura de alguém, mas a vontade sempre será, a mais perfeita, a realizada será a vontade de Deus. E é interessante observar que curar alguém, orar por alguém para poder ser curado é algo assim tão de Deus que às vezes nem é obrigado, nem se faz necessário a pessoa ter o dom. Tendo o dom ou não, Deus ouve a oração de todo crente. Porém, ele vai agir obedecendo aí vários fatores, A crença, a fé daquela pessoa que está pedindo, A soberania dele, o que ele tem, o propósito dele, porque talvez ele está concedendo aquele mal-estar, aquela situação para mudar a vida de alguém, como foi o caso de Jó, por exemplo. O certo é que o nosso papel é orar confiando no poder de Deus, mas também acreditando que Ele é soberano e Ele age no tempo dele, na hora dele. O crente que impõe as mãos sobre o enfermo não pode ser tratado como um ídolo na igreja. Nem podemos imaginar que porque aconteceu uma vez, sempre haverá outros milagres. Toda a ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo e por isso não podemos determinar dias nem marcar horários para a sua operação. Aqui o autor aborda 3 situações. Primeiro, a questão da idolatria na igreja, idolatria de pessoas. Ele aborda aqui, e eu concordo com ele, que quem tem o dom, quem realiza um milagre na igreja através do poder de Deus, não pode ser tratado como ídolo. E não adianta a gente querer só orar, só olhar para as igrejas neopentecostais, não. Dentro do pentecostalismo também clássico, também tem isso. Pessoas que têm um glamour, que são tratadas diferente, até a oferta para essa pessoa é diferente, Se tiver o dom de cura. Uma outra questão que ele aborda aqui é que ninguém pode agendar horário, ninguém pode determinar que tal dia, tal hora Deus vai operar. Meus irmãos, acreditar na soberania de Deus não é falta de fé, tá? Não é falta de fé. Fé é você acreditar que a cura, que o milagre acontece. Porém, você precisa acreditar que o nosso Deus é quem opera. E por isso ele aborda aqui dizendo que não é porque um milagre aconteceu hoje na igreja que agora todo dia vai acontecer milagre. Não quer dizer que porque Deus te usou hoje, toda vez que você estender a mão, Deus vai te usar. Não, aí existe todo um protocolo divino por trás disso. Tem os requisitos de Deus também, tem os propósitos de Deus. Eu não estou falando isso para você diminuir a sua fé ou não buscar esse dom, continue buscando, mas busque acreditando que acima do dom, acima da oração, acima do jejum, acima de todos está Deus, a soberania de Deus. Baseado neste último tópico, nós podemos destacar um desafio para a igreja dos nossos dias, que é a questão de idolatria de pessoas por causa dos dons espirituais. Irmãos, infelizmente, isso é uma verdade no nosso meio e também é uma vergonha, Na rotina do dia a dia, no meio dos pentecostais, há uma espécie de bajulação. Há um tratamento diferenciado para quem tem um dom que opera maravilhas, um dom de cura, que tem esses dons mais espontâneos. E há também uma desvalorização e um desprezo para aqueles que têm o dom do ensino, da exortação. É só você olhar para uma igreja pentecostal, como que é ela na escola bíblica dominical, no culto de ensino, e como que é ela numa campanha, num culto da vitória ou num culto de domingo à noite. Irmãos, é um desafio para a igreja. Isso precisa mudar. Isso tem que mudar. Essa idolatria, essa veneração a pessoas que têm dons, Deus não se agrada disso, irmãos. De nada adianta a gente fazer críticas a pessoas que se prostram diante de uma imagem, que se prostram diante de um altar e na igreja está acontecendo algo igual, algo parecido.
Quem deu o dom foi o Espírito Santo de Deus. E não é para enriquecimento de pessoas, não é para bajulação de pessoas, não, irmãos. Isso aí é para a pregação do Evangelho, é para a confirmação do Evangelho e também para a salvação de vidas. É um desafio para os nossos dias e nós precisamos superar. Vamos agora responder mais uma questão relacionada a este tema. Por que temos tantas mentiras relacionadas a curas e maravilhas no meio das igrejas? Bom, nós podemos destacar alguns fatores por que essas maracutaias acontecem no meio da igreja. Primeiramente, por causa do inimigo da obra de Deus, que é o diabo. É ele que ilude as pessoas a mentir, a falsificar, a inventar milagres. Depois, nós temos também a questão que as igrejas viciaram, né? Tá dando cachê, dinheiro para esses pregadores que têm um dom diferente. Daí, eles se veem no dever de inventar milagre para ganhar dinheiro. E entra aí o terceiro problema, que é os verdadeiros pregadores que se tornam mercenários. Quem dá o dom da pregação, quem dá o dom de se ensinar o Evangelho, pregar o Evangelho, é o Espírito Santo, irmãos. Mas aí a pessoa se vende para esse sistema de achar que igreja é para ganhar dinheiro. E tem muitos que pagam pessoas, organizam pessoas para dizer, para fingir que é um milagre, fingir que é revelação e por aí vai. E um outro fator também que às vezes ajuda isso aí a acontecer é porque falta conhecimento. A palavra de Deus diz que por falta de conhecimento o povo de Deus perece. E muitas igrejas estão perecendo no engano. Eu vou citar só um exemplo aqui, só um lado aí. Se hoje chegar na igreja alguém dizendo que é ex-bruxo, ex-pai de santo, ex-macumbeiro, meu Deus do céu, essa pessoa é venerada na igreja. E aí inventa que tem platina no corpo, que tem ferro aqui, que tem ferro acolá, inventa mesmo de história e os crentes ainda levantam a mão confirmando. Sem nem saber se é verdade, sem saber a origem da pessoa. E eu quero que você dê uma olhada nesse vídeo que eu vou postar agora, do canal do Jonathan. Eu vou postar esse vídeo para você dar uma olhada e daqui a pouco eu volto. Bom, vocês chegaram aqui na igreja faz pouco tempo, vocês estão querendo participar mais, estão querendo cantar, estão querendo pregar. Mas eu queria que vocês entendessem uma coisa. É muita responsabilidade eu entregar o microfone para quem eu não conheço. Por isso que eu marquei essa reunião, para a gente se conhecer um pouquinho mais. Xandão, você sempre foi cristão? Nada, pastor. Aceitei Jesus tem 2 meses só. Eu era vida louca demais, vixe. Eu sou ex-traficante, ex-assassino, ex-presidiário. Que é isso? Que bênção, cara. E agora? Agora Jesus me libertou. Mas já fiz muita coisa errada nessa vida. Agora sou nova criatura, mas já aprontei demais, já, viu, malandro? E aí, Isaías, o que você já aprontou, hein? Nada, pastor. Graças a Deus eu nasci na igreja, sempre levei a palavra de Deus, já fiz missões na África, Egito, Nordeste. Minha vocação é levar a palavra de Deus às nações. Ah, que bênção. Mas e você, Xandão? Conta um pouco mais da tua vida, o que você mais aprontou? Vixe, pastor, aprontei demais. Mulherada, mais de 1000. Eu tenho 6 filhos, um com cada mulher. Mas diz aí, Xandão, você podia pregar qualquer dia aqui na igreja, hein? Contar teu testemunho, o que você acha? A igreja ia bombar. Será, pastor? Eu nunca preguei, cara. Eu sempre preguei, pastor. Se quiser eu posso pregar. Não, irmão Isaías, calma que vai chegar a tua vez. Mas e aí, você matou gente mesmo? Matei, pastor. Caraca, Xandão! Verdade, Xandão? É verdade, pastor. Eu já fui homossexual mesmo. Não é algo que eu tenho orgulho, não. Mas graças a Deus, Jesus já me libertou. Uau, cara, você tem que pregar. Eu vou separar esse domingo para você pregar. Culto da manhã e culto da noite. Será, pastor? Sério, pastor? Ele acabou de citar Jesus, você não acha muito cedo entregar o microfone e o púlpito? Nada, tô sentindo que é direção de Deus. Vai bombar a igreja. Bom, então tá bom, então. Então eu vou chamar a mulherada do Face pra vir aqui na igreja me ver. Todo mundo. Isso, chama mesmo, vamos bombar. E ó, tô com uma estratégia, hein? Eu vou te consagrar pastor daqui a algumas semanas. Caraca, moleque! Mano. Vamos bombar com tudo aqui na igreja, mano. Amém. E eu, pastor? Sei o quê? Posso participar de algum ministério? Bom, Isaías, eu não te conheço muito bem. É bom. O que você viu nesse vídeo aí, por mais que é uma paródia, é uma brincadeira, né? Porque o Jonathan é um humorista, mas isso aí é uma imitação da verdade. Então, irmãos, são alguns fatores aí que levam a esses problemas na igreja.
tá? Nós precisamos, irmãos, continuar acreditando no poder de Deus, mas também precisamos melhorar o nosso conhecimento, precisamos melhorar a nossa desconfiança para que alguém não venha e zombe da nossa fé. Para concluir este terceiro tópico, você pode dizer à igreja que o dom de operação de maravilhas, ele é concedido aos crentes, concedido à igreja, principalmente para glorificar o nome de Deus, viu? Não é para idolatrar ninguém, não é para dar honra para ninguém, viu? Não é para bajular ninguém, não. Esses dons vêm para operar maravilhas, milagres sobrenaturais, visando a confirmação do Evangelho e principalmente a glorificação do nome de Deus. Meus irmãos, chegamos à conclusão do nosso estudo bíblico de hoje e nós iremos agora fechar aí o entendimento, fechar as ideias com relação a esta lição sobre os dons de poder. Deus pode conceder a seus servos o dom da fé, dons de curar e o de operação de milagres, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. Os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obter lucros financeiros e enriquecimento pessoal. Isto envergonha o nome de Jesus e mancha a idoneidade da igreja na sociedade. Que nós, a igreja, o povo do Senhor, façamos uso dos dons de poder para propagar o Evangelho de nosso Senhor e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo. Aqui na conclusão, nós temos 3 abordagens. Primeiramente, o autor aborda dizendo que os dons são dados pela soberania de Deus, pela soberana vontade de Deus. A palavra de Deus, ela nos exorta a buscar, a buscar os dons. Mas acima dessa busca está a vontade de Deus. Quem concede os dons à igreja é Deus, através do Espírito Santo. Uma outra questão abordada aqui é a questão de pessoas que querem ganhar dinheiro, enriquecer através do uso dos dons. Meus irmãos, isso é pecado, viu? Às vezes a gente presencia isso até mesmo no nosso meio, enriquecimento ilegal, injusto pela pregação do Evangelho, não é? Porque pregar o Evangelho também é um dom, enriquecimento pelo louvor, enriquecimento através dos dons do Espírito Santo e o pessoal fazendo tudo isso aí e achando que está de graça. E é muito importante a gente lembrar que Jesus falou sobre um grupo de pessoas que vão estar perante Deus e vão dizer assim: Senhor, mas em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu operei maravilha, eu curei, eu fiz tantas coisas. E a palavra de Deus diz é que Jesus não vai reconhecer essas pessoas como seus servos e eles não herdarão, não serão salvos, não herdarão a vida eterna com Deus. E o autor encerra aqui a conclusão conclamando, convidando a igreja a continuar usando os dons, não é? Os dons são para nós, meus irmãos, são para os nossos dias, para nossos filhos, para a nossa geração. Os dons são atuais, confirma o poder de Deus usado através da igreja, manifestado através da igreja. O mundo está aí sob efeito do mal e nós estamos do lado do bem para levar a libertação, levar vidas, fazer como Jesus disse, né? O Espírito do Senhor está sobre mim para libertar os cativos, para poder pregar o Evangelho. Vamos permanecer crendo que o nosso Deus é poderoso, que Ele concede os dons e com Deus nós somos mais do que vencedores. Meus irmãos, chegamos no fim do nosso estudo bíblico de hoje, encerramos aqui a nossa lição e eu quero agradecer. Eu quero agradecer você que está conosco, todas as lições, todos os estudos bíblicos aqui com a gente. Agradecer você que está aqui a primeira vez, pedir que você se inscreva, que você dê o like, que você compartilha. A aula foi boa, você foi abençoado, você foi edificado. Compartilha com mais alguém, tá? A gente está com um propósito aí de aumentar os inscritos do canal. Por favor, faça isso. Aqui é um trabalho voluntário, nos ajuda aí.
tá? Nós não cobramos nada, nem aqui no YouTube, muito menos para ir na sua igreja ministrar a palavra, seja templo sede, congregação. Estamos aí, irmãos, no voluntariado. Estamos também nas redes sociais, tá? Estamos no Facebook, onde nós fazemos ali algumas postagens. Todos os dias a gente está postando algo ali sobre as lições, né? Sobre a lição que vai ser estudada na semana. Estamos também no Instagram, onde nós reforçamos também essas postagens. E você pode também contar com o nosso WhatsApp, nosso telefone, caso você queira alguma ministração na sua igreja aí, né? Ou tirar alguma dúvida. Você pode também estar escrevendo aqui nos comentários aqui, né? Elogiando ou criticando. O certo é que eu sou muito grato pela sua vida, tá? Muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado pela sua oração. O desejo mesmo do meu coração é que o Espírito Santo lhe conceda um ótimo aprendizado e também um ótimo ensinamento. Que o Espírito Santo te conduza a tua mente, o teu coração na pregação do Evangelho e principalmente aqui nessa lição onde nós estudamos sobre os dons do poder.